Cara, eu vou começar pelo Vargas, tá? Bom, Vargas, você precisa saber o quê? Primeiro, que ele governa em dois momentos, de 30 a 45, depois ele governa de 51 a 54, tá bom? Ele é um presidente muito importante na história do Brasil. Eu arriscaria dizer que ele talvez seja o presidente mais importante dentro desse período que a gente está estudando. Por quê? Porque ele simplesmente é o presidente que mais industrializou, aliás, mais industrializou não, foi o presidente que mais criou indústrias de base na história. Né? Então, as grandes indústrias que deram base para que outras indústrias viessem a surgir foram criadas pelo Vargas. Né? E aí eu estou falando da Companhia Siderúrgica Nacional, Companhia Vale do Rio Doce, lá na frente. Então, você tem que conhecer o Vargas. Né? O governo dele, de um modo geral, é um governo populista. Então, o conceito de populismo é importante para todos nós. Provavelmente, algo relacionado a esse conceito vai cair na sua prova, porque uma das teses para o golpe de 64 é a tese do colapso do populismo. Então, o que é o populismo? É uma forma, é um estilo de fazer política caracterizada pelo forte apelo popular, né? Em que o líder se relaciona diretamente com a massa, e aí, no caso do Vargas, essa relação direta se dá, sobretudo, por veículos de comunicação como o rádio. O Vargas, ele é o primeiro político brasileiro a descobrir essa ferramenta de comunicação e a utilizá-la para fins políticos, e dotado de carisma. No geral, esses políticos todos, eles vão fazer sempre um apelo muito forte em nome da nação, um discurso de conciliação de classes. Então, isso está presente bastante no Vargas, e, por vezes, um discurso demagógico. O que é demagogia? Demagogia é falsa promessa, né? Para não dizer mentiras. Né? Então, enfim, os políticos populistas, no geral, eles apelam, né, dizendo para a massa aquilo que as massas querem ouvir, mas que muitas vezes não tem lastro com a realidade ou não tem condições de ser aplicado ou realizado enquanto projeto. Então, essas características do populismo, elas estão presentes na maioria dos presidentes que governam de 30 até 1964. Né? O clientelismo se mantém como uma prática ainda desse governo. Clientelismo aqui a gente traduz por trocas de favores, né? Então, troca de favores entre políticos e políticos, entre os políticos e seus eleitores, tá bom? E no caso do Vargas, o populismo varguista ele está muito associado ao trabalhismo. O Vargas é o político que vai criar direitos trabalhistas. Enfim, ele promete 30 isso, né? Mas só vai ser consolidado em 1943, questão previdenciária também, e também ao culto ao Getúlio Vargas. Essas são, digamos assim, as características gerais, né, enfim, da figura do Vargas. Agora, de 30 a 45, o governo Vargas ele é dividido em três etapas. Bom, vocês me ouvem bem? Sim, Sim, Ikeda. Ikeda. Beleza. Então, olha só, de 30 a 45, a gente tem, primeiro, o governo provisório, que vai de 30 a 1930 a 1934. Esse é o momento em que o Vargas assume o poder, ele assume o poder por golpe político, que destitui as oligarquias mineiras, perdão, que destitui as oligarquias paulistas do poder. Vamos lembrar que em 1929 a gente tem uma crise econômica, a crise de 29, que estoura nos Estados Unidos e depois impacta o mundo inteiro. O Brasil é afetado pela crise de 29, e o presidente da época, Washington Luiz, ele rompe aqui no Brasil a política do café com leite. Então, ao invés de, enfim, deixar a presidência para um mineiro, ele decide apoiar um outro paulista para a presidência da República, provocando um colapso da política do café com leite
e nesse momento os mineiros se juntam com os paraibanos e com os gaúchos para formar uma aliança contra os paulistas, a Aliança Liberal, né? A Aliança Liberal, ela perde as eleições, mas na sequência, o Vargas dá um golpe político e assume o poder em 1930. Daí, o início do governo provisório, né? Bom, quando Vargas assume o poder em 1930, ele tem que se articular com novas forças políticas, né? Então, ele vai ter que, de alguma forma, distribuir o poder entre Minas Gerais, Paraíba e Rio Grande do Sul, que são as oligarquias que apoiaram ele no golpe, e São Paulo, embora tenha sido destituído do poder, permanece como uma força política relevante. Então, o que vai acontecer aqui? Né? O Vargas ele vai formar um conjunto de ministérios, distribuindo ministérios a essas oligarquias. Você não precisa saber isso aqui de cor, tá? Eu só estou mostrando para você entender o estilo Vargas de governo. Então, o Ministério do Exterior, ele entrega para um mineiro, Afrânio de Melo. O Ministério da Justiça, ele entrega para um gaúcho, Oswaldo Aranha. Ministério da Viação e Obras Públicas, né, que cuida, enfim, das rodovias, enfim, José Américo de Almeida, Paraíba. Ministério da Fazenda, que é um dos ministérios mais importantes, ele entrega para um paulista, né? Não por acaso, o café ele vai ser protegido durante todo o governo Vargas, né? Uma das medidas mais importantes nesse contexto é a nova política para o café. No que consistiu a nova política para o café? Né? Na compra de mudas de café, né? Com o objetivo de minimizar os prejuízos dos cafeicultores. Só que aqui, veja, né? A ideia de comprar mudas de café dá um aviso para esses cafeicultores, né? Ó, eu vou comprar a muda, eu não vou comprar o café, né? Então, pega esse dinheiro e reinvista em outras áreas, porque o café está tá saturado no mercado, né? Então, o governo compra mais de 2,5 milhões de mudas de café e destrói. Bom, então, qual o objetivo aqui? Desestimular a produção cafeeira, né? Recuperar o preço do café e fazer com que os seus empresários do café enfim, migrem para outras áreas da atividade econômica, tá bom? Preferencialmente para o setor industrial, né? O Vargas pretendia isso, tá bom? Bom, para atender às suas promessas de campanha, o Vargas ele cria 2 ministérios inéditos: Educação e Saúde, tá? Entrega para um mineiro, e o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Então, assim, a proposta do Vargas é: 1, industrializar o país, né? 2, realizar a vida política por meio da instituição do voto secreto e direto para os diversos cargos, né? Então, ele pretende criar uma justiça eleitoral, etc, etc e tal. Então, enfim, essas promessas, elas de alguma forma elas acompanham a formação dos ministérios de Vargas, tá? Agora, assim que ele assume o poder, o que ele faz? Ele suspende a Constituição de 1891, que foi a Constituição que vigorou desde a proclamação da República até o golpe de 30, e fecha o Congresso Nacional. Ele fecha também as assembleias estaduais e passa a governar como um ditador, né? Se não tem Constituição, ele governa como um ditador, né? Para os governos estaduais, o Vargas vai fazer ainda uma coisa mais, digamos assim, forte ainda, porque ele destitui os presidentes estaduais. Naquela época, a gente não chamava de governador, né, o executivo estadual, a gente chamava de presidente. Então, ele destitui os presidentes estaduais. Então, ele tira o presidente de São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, e ele substitui esses presidentes estaduais por interventores. Bem, quem são os interventores? São homens da confiança de Vargas, né, que são colocados para governar os estados com o objetivo de desarticular as oligarquias estaduais e, ao mesmo tempo, centralizar
fortalecer o governo do Vargas, né? Então, o Vargas aqui ele é quase que como um polvo, né? Bota cada tentáculo dele num estado e passa a comandar isso assim, de forma muito centralizada. Na Primeira República, isso não era assim. Bem, isso vai dar certo? Na maioria dos estados, a coisa acontece com uma certa tranquilidade. Porém, São Paulo se rebela. E aí a gente tem o principal acontecimento do governo provisório do Vargas, que é a Revolta Paulista de 1932, também chamada de Revolução Constitucionalista de 1932. Bom, o que é que revolta o povo paulista? Basicamente, a gente tem dois motivos aqui, dois fatores, um imediato e outro, né, mais estrutural. A causa imediata foi a substituição do presidente paulista por um interventor que era pernambucano e militar. Esse interventor é João Alberto. Os paulistas vão encasquetar com ele, não querem João Alberto e vão reivindicar um interventor paulista civil. Porém, o que vai acontecer? Né? Uma série de manifestações contra a nomeação dos interventores, em particular contra a nomeação do João Alberto aqui em São Paulo. Um belo dia, os estudantes, mas não só estudantes, né? Enfim, você tinha gente de todo tipo se manifestando ali no centro de São Paulo, sairiam ali do Largo São Francisco, iriam, né, fazendo uma manifestação até a Praça da República, contra o governo, contra interventores, né? Enfim, uma manifestação que seria pacífica acabou sofrendo uma intervenção, uma abordagem policial severa. Há um conflito a céu aberto e aí 4 estudantes acabam morrendo nesse confronto, né? Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. A morte desses manifestantes acabou dando origem a um movimento armado de São Paulo contra o governo federal. O movimento ficou conhecido como o movimento MMDC, tá bom? Bom, então o MMDC é um movimento de oposição ao governo Vargas. Agora, o problema não é só a nomeação de um interventor. O problema ele é muito maior. Por quê? Porque os paulistas vão lutar também para que o Vargas crie uma constituição para o Brasil e retorne o que? A democracia. O líder desse movimento é Isidoro Dias Lopes. Importante saber o nome dele, de vez em quando aparece nas provas, tá bom? Então, objetivo, reconstitucionalizar o país, isto é, elaborar uma nova Constituição e substituir o interventor de São Paulo. Este movimento dá certo? Bom, aqui você tem que ficar atento. Por quê? Isso pode ser questão de prova. Porque, de um ponto de vista militar, os paulistas perdem a guerra. Bom? Mas, de um ponto de vista político, eles têm todas as suas reivindicações atendidas. Vejam, o Vargas ele vai convocar eleições para deputados e senadores, e o objetivo era compor o Congresso Nacional para elaborar uma nova Constituição. Tendo a Constituição em mãos, haveria, então, eleições. E aí a pergunta que fica é, por que os paulistas insistem tanto na reconstitucionalização do país? Basicamente, porque os paulistas foram os que mais perderam poder político com a Revolução ou com o golpe de 30. Né? A oligarquia paulista tinha um presidente eleito que foi deposto. Né? Aliás, tinha um presidente em exercício que foi deposto. E tinha também um presidente eleito que foi impedido de tomar posse. Então, o que vai acontecer aí? Né? Os paulistas querem voltar ao poder. Só que, enquanto Vargas está governando sem Constituição, sem regras, né, e de forma, enfim, muito autoritária, os paulistas não conseguem se reinserir na política como gostariam. A reconstitucionalização do Brasil era a única possibilidade dos paulistas voltarem a disputar o poder com as demais oligarquias. E aí acontece, né?
1934, a gente tem uma nova Constituição. Essa Constituição ela é extremamente importante. Você precisa ter essa Constituição, enfim, mais ou menos de cor na sua cabeça. Por quê? Ela é a Constituição, digamos assim, mais democrática e avançada até o seu tempo. Eu diria para vocês que ela é uma Constituição muito avançada, inclusive em relação às demais democracias no Ocidente. Bom, então, só para você ter uma ideia, né, ela vai determinar o sistema presidencialista, aqui no caso de 4 anos, né, de mandato, eleições diretas e secretas, sistema federativo. O que é que significa isso? Cada estado pode criar suas leis, desde que as leis estaduais não contradigam as leis federais, né, a Constituição, e vai determinar o voto feminino. Tá? Isso é importantíssimo. Tá? As mulheres estavam excluídas da política até 1932. Em 32, o Vargas determina o voto feminino, mas vamos lembrar que em 32 não tem Constituição, né? Então, o voto feminino entra pela primeira vez na Constituição, 1934, graças às lutas das mulheres pelo voto. Né? O que mais? O Vargas se propõe aqui na Constituição de 34 a criação de justiça eleitoral, coisa que não havia na Primeira República, uma legislação trabalhista que visava atender às demandas, sobretudo, dos trabalhadores, em particular do trabalhador urbano. Né? Isso era uma promessa de campanha lá da Aliança Liberal. Né? O Vargas ele vai bater muito nessa tecla durante o golpe, e agora ele se compromete de forma mais efetiva à criação de uma legislação trabalhista que vai ficar pronto somente em 1943, né? E aí acontecem as eleições. Só que tem um detalhe: o Vargas ele é o primeiro a burlar a própria Constituição. Por quê? A Constituição determinava eleições diretas e secretas para presidente da República, mas ele vai impor de forma, digamos assim, autoritária, intimidadora, que a primeira eleição seja de forma indireta, isto é, o Congresso deveria escolher o presidente. E o Vargas acaba vencendo essa eleição. Né? Ele vence porque ele tem o apoio dos grandes estados. Né? O Vargas ele tem essa política, digamos assim, conciliadora. Né? Então ele dá primeiro o que as oligarquias desejam, para depois exigir das oligarquias aquilo que ele quer. Então, por exemplo, quando ele começa a ceder para os paulistas, ele não faz isso porque ele gosta dos paulistas, mas, sobretudo, ele cede aos paulistas porque ele sabe que lá na frente ele vai fazer uma abertura política e ele conta com o apoio dos paulistas também. Né? Então, ele já tinha um apoio grande, né? Enfim, Minas, Paraíba, Rio Grande eram grandes representações no Congresso, e precisava dos paulistas para assegurar a vitória. Né? Com o apoio dos paulistas, ele consegue se eleger. Aí, de 34 a 37, você tem o governo constitucional indireto, né? Que é um governo muito marcado pela radicalidade ideológica. Né? Então, é um período em que você já tem a ascensão dos nazifascistas do mundo. Vamos lembrar que o fascismo é uma ideologia de extrema-direita que surge na Itália na década de 20, e aqui no Brasil isso acaba, enfim, isso acaba ganhando terreno político. Tá? Bom, ao mesmo tempo que você tem a ascensão do nazifascismo, você tem também uma expansão das ideologias de esquerda, sobretudo a partir de 1917, quando acontece a Revolução Russa. Aqui no Brasil, como é que isso impacta o Brasil? Né? A gente vai ter, por exemplo, 2 partidos importantes, né? A Ação Integralista Brasileira, que é um partido de extrema-direita, é um partido fascista, partido
liderado por Plínio Salgado. Aliás, um detalhe até aqui que eu não quero muito ficar falando de detalhes para não perder vocês, né, nos detalhes, né? Enfim, eu quero passar uma visão mais geral. Mas só para você ter uma ideia, o Brasil, nessa época, já era o país com o maior número de partidos fascistas fora da Europa, né? Fora da Europa. Então, aqui você tinha o Partido Fascista Brasileiro, Partido Nacional Fascista, Partido Nacionalista Paulista, que era um partido fascista também aqui de São Paulo, Partido Nacional Regenerador, Partido Nazista no Rio Grande do Sul. Então, assim, esses partidos todos, eles vão sendo aglutinados na ação integralista brasileira. E aí a gente tem o maior partido fascista, que é a ação integralista, fora da Europa, né? Então, quer dizer, por quê? Porque o maior está na Alemanha, né? Qual que é o outro partido grande fora? A ação integralista brasileira. E, bom, partido enfim, que prega o quê? Uma doutrina antiliberal, antidemocrática, anti-esquerda, né? Enfim, que tem como lema Deus, pátria e família. Notem, este é o lema que é o lema dos fascistas brasileiros. Estou dizendo isso porque, curiosamente, esse lema foi resgatado de uns tempos para cá e tem sido, né, proferidos por políticos na atualidade. Deus, pátria e família. Bom, fazendo oposição à ação integralista brasileira, você tem a Aliança Nacional Libertadora, né? Aí é o quê? É o partido de esquerda antifascista, né? Esse partido, liderado por Luiz Carlos Prestes, né, vai, sobretudo, fazer uma oposição muito grande contra os fascistas e, muitas vezes, contra o próprio Vargas. Bom, espera aí, que aqui tem... eu fiz isso aqui ontem à noite, cara. Nem consegui revisar, mas tudo bem. Só apagar aqui, porque isso aqui não interessa para a gente. Bom, o que vai acontecer, né? Nesse contexto da Revolução Constitucionalista nesse contexto do governo constitucional indireto, a Ação Integralista Brasileira e a Aliança Nacional Libertadora vão trabalhar para, enfim, se inserir no poder de forma muitas vezes legítima, de outras formas e muitas vezes ilegítima, né, tentando dar golpe, né? A Aliança Nacional Libertadora faz isso, a Ação Integralista também faz isso. No caso da Aliança Nacional Libertadora, você tem uma situação que é o seguinte, né? O Prestes, ele faz um comício em comemoração ao aniversário da Revolta dos 18 do Forte, que foi um movimento que aconteceu na Primeira República, né? Depois que ele faz esse evento em comemoração, essa revolta de tenentes, o Vargas coloca a Aliança Nacional Libertadora na ilegalidade, né? E faz isso, inclusive, alegando a Lei de Segurança Nacional. Tudo isso porque, no seu discurso, o Prestes vai dizer todo o poder à Aliança Nacional Libertadora, né? O Vargas interpreta isso como uma frase golpista, né? E aí, como reação, o que faz a Aliança Nacional Libertadora? Ela se organiza num movimento chamado Intentona Comunista. Então, o que foi a Intentona Comunista? A tentativa dos comunistas de tomarem os quartéis, eles pretendiam tomar, enfim, os quartéis, sobretudo em Natal, Recife, Rio de Janeiro. O objetivo deles era tomar esses quartéis, conseguir arma, né, recursos de guerra, para derrubar o Getúlio Vargas. Dá certo esse movimento? Não dá certo. Tá? O Levante, enfim, faltou planejamento, faltou, sobretudo, engajamento. Muita gente se compromete com o Levante, que era para ser simultâneo em várias frentes. Nem todo mundo comparece, e o movimento foi completamente derrotado, né? Enfim, poucas pessoas participam, algumas centenas de pessoas participam,
Porém, né, as consequências serão desmedidas. Por quê? Bom, o movimento fracassa e, como consequência, o Vargas decide, então, prender, né, enfim, milhares de pessoas envolvidas com a ANL, né, entre militares e civis. 1.600 sedes da Aliança Nacional Libertadora foram fechadas, né, e aí começa uma caça insistente contra os líderes do movimento, que eram o Luiz Carlos Prestes e a Olga Benário. Eles conseguem, enfim, eu estou aqui meio perdido porque meu filho está gritando lá embaixo, eu não sei se vocês estão ouvindo. Né? Prestes, ele e a Olga, eles conseguem se manter escondidos por 2 anos lá no bairro do Meier, porém, são descobertos, e aí o Prestes vai preso e a Olga Benário é deportada para a Alemanha. Né? Por quê? Porque ela era alemã, ela era judia e ela era, de origem judaica e ela era comunista. O Vargas, ele deporta a Olga Benário para a Alemanha, num contexto em que a Alemanha já está sob o governo nazista, né? E, enfim, ela vai direto para um campo de concentração. Né? Bom, a partir daí, né, o Vargas ele começa a arquitetar um golpe para instaurar uma nova ditadura. E ele tem, digamos assim, um terreno fértil para isso. Os comunistas tentaram tomar o poder. Né? Então, ele declara estado de sítio no Brasil, isto é, estado de guerra. Ele aciona a Lei de Segurança Nacional para perseguir opositores, né? E vai dar um golpe político usando como artifício um documento chamado Plano Cohen. O Plano Cohen pode cair, então você tem que ficar esperto. Bom, o que foi o Plano Cohen? Foi um falso plano comunista elaborado por um militar chamado Olímpio Mourão, na qual dizia-se que os comunistas tentariam tomar o poder e matar o Getúlio Vargas, né? E implantar o comunismo no Brasil. O Vargas sabia que esse plano não era real, sabia que era, enfim, uma ficção, mas apresenta esse plano como se ele fosse verdadeiro. Né? E, baseado nesse plano, ele cria a legitimidade, digamos assim, vou dizer legitimidade, mas ele cria o argumento para dar um golpe de Estado. Qual é o argumento dele? Eu preciso de amplos poderes para impedir que os comunistas tentem tomar o poder no Brasil. Né? Então, a partir daí, a gente tem a implementação do Estado Novo, que vai ter amplo apoio, digamos assim, da Igreja Católica, das classes médias conservadoras, enfim, de todo esse povo que teme o comunismo. O plano Cohen é o plano falso, digamos assim, é o documento falso mais famoso da história do Brasil. Né? Inclusive assumido pelo próprio Mourão. Né? O Olímpio Mourão Filho, tempos depois, ele assume publicamente que aquilo não era um documento real, né? que ele forjou aqui. Na verdade, ele vai dizer o seguinte: eu imaginei como seria uma tentativa de tomada de poder por parte dos comunistas. Né? O Vargas pegou o documento, achou que era verdadeiro e, né, publicou. Só que o problema é assim, né, ele também não fez nada para desmentir. Né? Bom, a partir daí, então, a gente tem o Estado Novo, que é de 37 a 45, e o Estado Novo, você tem, enfim, muita coisa importante, é a ditadura Vargas, né? E uma ditadura, veja, de 1937 a 45 é bastante tempo, né? Então, na Europa, você tem a eclosão da Segunda Guerra Mundial, o Brasil entra na guerra a partir de 42, e isso tem impactos à política interna. Antes, porém, vamos analisar aqui o que é a Constituição de 37, que é a Constituição que passa a valer no Estado Novo.
uma Constituição que se inspira na Constituição da Polônia. A Polônia era um país fascista, né? Tem gente que gosta de chamar de semifascista, né? Enfim, mas fascista, tá? Então, o que ela vai determinar aqui para a gente? Né? O Francisco Campos que elabora essa Constituição para o Vargas. Então, uma Constituição que determina amplos poderes para o Vargas, mandato presidencial de 6 anos. Aí você pode perceber que ele passa de 6 anos, e eu explico por quê. Quando dá 6 anos de governo, o Brasil está no meio da Segunda Guerra Mundial. E aí o Vargas suspende as eleições. Ele vai dizer, não tem condições de fazer eleição nenhuma porque a gente está no meio de uma guerra mundial. Quando acabar a guerra, a gente faz a eleição. Então ele extrapola o mandato presidencial de 6 anos, extingue o cargo de vice-presidente e vai ter uma determinação importante aqui, que é de pena de morte aos terroristas. Bom, aqui você tem que ler terrorista como opositor de Vargas. Então, terrorista é uma palavra genérica para qualquer um que venha se opor ao governo Vargas, em particular aqui, gente mais à esquerda, né? O Vargas cria um conjunto bastante significativo de controle social. Aqui eu vou citar 3. Tá? Primeiro, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o órgão que vai fiscalizar e censurar os veículos de comunicação. Então, você não tem uma liberdade de imprensa, uma liberdade de disseminação, porque o Vargas ele tem um departamento para fiscalizar e censurar os veículos de comunicação, departamento de ordem política e social, chamado de DOPS, que, nesse caso, tem a finalidade de identificar e perseguir os opositores de Vargas. Então, é um dispositivo, enfim, de coerção social aqui, né? E o DASP, está escrito errado aqui, faltou um P, né? Que é o Departamento de Administração Serviço Público. O que é o DASP? A gente chama de superdepartamento. Né? Ele tem como finalidade, enfim, controlar os diversos setores da vida do serviço público no país. Na verdade, a DASP também é uma tentativa também é uma tentativa de desarticular as oligarquias estaduais. Então, por exemplo, muitos cargos políticos que eram distribuídos por políticos locais viram, por exemplo, cargos que só podem ser ocupados por concurso público. Então, você desarticula o político, você desarticula aquele que poderia, por exemplo, vender, enfim, comprar voto em troca de emprego ou em troca de apoio político, fornecer um cargo qualquer lá dentro da gestão da administração pública. Então, o DASP é esse super departamento que vai tentar desarticular e centralizar ainda mais o poder nas mãos de Vargas. Do ponto de vista econômico, o Vargas ele adota uma postura nacionalista, né, protecionista, que vai vir fortemente na economia. O objetivo do Vargas é, sobretudo, criar indústrias de base. Ele cria a Vale do Rio Doce, a Siderúrgica Nacional. Boa parte do capital investido nessas empresas, enfim, nessas indústrias, vem da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, né? E, do ponto de vista dos direitos sociais, o Vargas vai consolidar as leis trabalhistas em 43, né? Que vai prever limite na jornada de trabalho, limite de 8 horas, tá? Final de semana, férias remuneradas, lei do salário mínimo, estabilidade no emprego, isto é, você só pode mandar o sujeito por justa causa, se não for justa causa, tem que pagar indenização, a depender da situação, o empregador também não, enfim, é isto, né? É importante, porque é um avanço tremendo do ponto de vista social.
Ao mesmo tempo em que a gente tem um avanço do ponto de vista dos direitos sociais, o Estado Novo é um momento de retrocesso do ponto de vista dos direitos políticos, porque a gente vive uma ditadura e uma censura, né? Então, fica esperto com isso. Então, crise do Estado Novo. Quando que acontece a crise? Quando o Brasil entra na Segunda Guerra Mundial, né? Porque o Brasil é obrigado a entrar na guerra ao lado dos aliados, né, contra as ditaduras fascistas. Isso tudo porque os alemães atacam, né, afundam navios brasileiros e forçam a entrada do Brasil na guerra. Os Estados Unidos já estavam pressionando o Brasil a entrar na guerra. O Vargas resistia. Vamos lembrar que o Vargas tinha uma forte simpatia pelo fascismo, né? E o que vai acontecer é que, então, enfim, meio que a contragosto, o Vargas entra na guerra ao lado dos aliados e contra o eixo. Né? Isso vai promover um desgaste enorme no governo do Vargas, e os militares que apoiaram o Vargas no golpe para assumir o poder agora passam a pedir a saída de Vargas do golpe. Por quê? Por conta da enorme foi o nazifascismo na Europa e no mundo. Né? Então, os próprios militares passam a pedir a redemocratização do Brasil. Então, o Vargas ele começa gradativamente esse processo de abertura. Ele vai conceder anistia política aos seus opositores. Então, Prestes estava preso, né? Ele sai da prisão. Ele vai permitir a reorganização de partidos políticos. E aí surge a UPN, o PSD e o PTB. Né? E aí o Vargas ele tenta permanecer no poder, mas ele não vai conseguir. Né? Ele vai, inclusive, liderar um movimento chamado queremismo, né? Que pedia a continuidade do Vargas como presidente da República. Os militares boicotam, né, o queremismo, impedem o Vargas de permanecer no poder. Na verdade, eles invadem o palácio e depõem à força o Getúlio Vargas. Né? Aí, o Vargas deposto, a gente tem um outro momento histórico. Gente, até aqui, tudo bem? Deu para entender até aqui? Sim ou não? Sim, querido. Sim. Então é isso, galera. Governo Vargas está dado aí. Próxima gravação será do governo Dutra até o golpe militar de 1964. E espero que vocês façam bom proveito desse material. Um abraço, até mais. Tchau!